É somente você confiar, como Ele operou no passado, no presente também pode operar. Se o mar está na frente, vai ter que se abrir. Se o gigante está de pé, vai ter que cair. Se a fornalha estiver quente, vai ter que esfriar. E os leões da cova vão jejuar. Ninguém para esse Deus quando entra em ação, e em toda guerra Ele ganha a questão. É por isso que eu canto e exalto seu nome. Onde Ele está presente, todo mal consome. E dá vitória para quem Ele clama. Faz impossível possível se tornar. Aleluias. O impossível se torna possível nas nossas vidas. Aleluias. Eu agradeço a Deus por ter nascido num lar cristão, por os meus pais terem me ensinado a servir de todo o meu coração, de ser fiel a Deus. Eu sou feliz, meu Deus, por isso, porque foi através dos ensinamentos que eu tive que o Senhor Jesus me deu fé para que eu alcançasse a vitória na minha vida. Aleluias. O difícil pra você, pra Ele é fácil. É somente você confiar. Aleluias. Como Ele operou no passado, no presente também pode operar. Se o mar está na frente, vai ter que se abrir. Se o gigante está de pé, vai ter que cair. Se a fornalha estiver quente, vai ter que esfriar. E os leões da cova vão jejuar. Ninguém para esse Deus quando entra em ação, e em toda guerra Ele ganha questão. É por isso que eu canto e exalto seu nome. Onde Ele está presente, todo mal consome. E dá vitória para quem Ele clama. Faz impossível possível se tornar. Se o mar está na frente, vai ter que se abrir. Se o gigante está de pé, vai ter que cair. Se a fornalha estiver quente, vai ter que esfriar. E os leões da cova vão jejuar. Ninguém para esse Deus quando entra em ação, e em toda guerra Ele ganha questão. É por isso que eu canto e exalto seu nome. Onde Ele está presente, todo mal consome. Dá vitória para quem Ele clama. Faz impossível possível se tornar. Faz impossível possível se tornar. Aleluia. Amém. Pastor Gilberto Rabelo. Glória a Deus. Eletrônica. Era tão bom quando era aqueles alto-falantes a bateria, que a gente carregava ele pendurado no pescoço assim, que era só ligar um botão e já saía gritando sozinho até. Tudo bem, irmãos? Uau, vocês parecem estar tão down. O que houve? Vamos levantar aí o astral um pouquinho? É o almoço, né? Fazendo efeito. Bem, então, nós estamos quase chegando ao final da nossa matéria proposta aqui. E eu estou feliz que a gente tenha podido, mais uma vez, não somente preparar um materialzinho, assim que pudesse, pelo menos, dar umas
agulhada nos irmãos, assim, olha, isso aqui é só para mandar o irmão aprender mais. Só isso. Tá? Então, hoje de manhã nós estivemos falando aqui sobre os atributos ativos de Deus, Deus em relação ao universo, que são atributos com os quais Ele se manifesta na sua criação e com as suas criaturas. Nós estivemos falando aqui sobre a onipotência, e só para alguns não estavam aqui quando nós começamos a falar sobre os atributos de Deus, onipotência quer dizer que Deus pode fazer tudo que Ele quer. Porém, nada que seja contrário à sua natureza. Aí eu disse para os irmãos que Deus pode, mas Ele não faz um círculo quadrado. E alguém podia pensar assim, então Deus pode fazer o rio correr para cima? Pode. Mas Ele não faz porque a natureza do rio não é correr para cima, né? Nós já vimos a onipotência de Deus manifestar-se de tantas maneiras nas Sagradas Escrituras, tantas formas variadas que Deus tem de demonstrar a sua onipotência. E também falamos alguma coisa sobre a onisciência de Deus. Eu citei, mas não li, mas eu quero ler agora com os irmãos o Salmo 139. Eu até pediria aos irmãos, pode ficar em pé um pouquinho? E abrir a sua Bíblia no Salmo 139, só para descansar o banco um pouquinho, que os irmãos já estão aqui, e também evita que os irmãos sintam aquela tentação irresistível de acero na siesta, aquela tentação irresistível de tirar uma pestanazinha, conforme se diz lá, né, pastor Motella? Pastor Motella olha para mim assim, franze o sobrolho, como quem diz, você não tem o que fazer não, rapaz. Então, eu quero ler esse salmo aqui, mas eu não quero ler sozinho. Os irmãos podem me ajudar? Então eu leio um, e todos os outros leem o seguinte depois de mim, tá certo, irmãos? Então vamos ver. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Aleluia. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles.
Eu creio, irmãos, que até aqui está bom, porque o restante do salmo é o salmista pedindo a Deus para aqueles que o aborrecem, aqueles que... Mas até aqui o salmo fala sobre a onisciência de Deus, sobre a onipotência de Deus. Os irmãos então podem assentar-se. E vamos então ao próximo ponto da nossa apostila, que é: Deus é sábio. A sabedoria de Deus ocupa a sua onipotência e onisciência. Ele tem poder para levar a efeito o seu conhecimento de tal modo que realizem os melhores propósitos possíveis. Deus sempre faz de maneira certa e no tempo certo. Deus fez tudo bem. Aqui eu tenho uma coleção de versículos que os irmãos podem observar aqui e já está anotado, os irmãos podem consultar a hora que bem quiser. Nós, quando queremos conhecer alguma coisa, nós seres humanos, quando queremos conhecer alguma coisa, nós demoramos longo tempo à procura de bibliotecas, à procura de volumes que tragam o assunto que nos interessa pesquisar naquele momento. Ou então vamos à internet, que agora é uma fonte de pesquisa muito grande, muito maravilhosa. Tem coisas boas, mas também tem coisas não tão boas. E saber custa alguma coisa para nós. Conhecer custa alguma coisa para nós. E muitas vezes conhecer não é a mesma coisa que sabedoria. Porque quando conhecemos alguma coisa, precisamos saber aplicar aquilo que nós conhecemos. E é a aplicação do conhecimento adquirido que nós chamamos de sabedoria. Mas em Deus, isso é inerente à sua pessoa. Ele não poderia ser menos do que sábio se ele realmente é onipotente, onipresente e onisciente, então ele tem também que ser sábio. De agora para frente, todos os outros atributos de Deus estão atrelados um ao outro, até porque não seria possível para Deus ser uma coisa e não ser outra. Os irmãos, olhando aqui para o atributo anterior, que até me ocorreu aqui agora, muitas pessoas têm me procurado, e por certo também têm procurado os irmãos, questionado o seguinte: pastor, o diabo é onisciente? O diabo é onipresente? Não, irmãos. Esses atributos são atributos divinos. O diabo não tem poder, não sabe nada, ele não sabe nada. Eu até diria que ele é meio burrinho, só que ele não é tonto. Ele não é tonto. Ele sabe lançar os seus venenos. Ele sabe, conforme nós dizemos lá em Minas Gerais, ele sabe jogar verde para colher maduro. Ele sabe armar as suas trampas para nos apanhar desprevenido. E ele, de certo, tem arrastado muitos incautos, pessoas que não têm firmeza na palavra de Deus. Por que razão? Porque não pode haver dois onipresentes, oniscientes. Se houvesse dois onipresentes, dois oniscientes, um estaria ocupando o espaço, e aí aquele espaço ficaria vazio. Não há o espaço ocupado por um ser onipresente, onisciente, não pode ser ocupado por mais ninguém. Senão acabaria a onisciência, acabaria a onipresença, certo? Então me lembrei disso, voltei atrás para falar um pouquinho. E vamos continuar aqui com a sabedoria. A ação da parte de Deus em organizar todas as coisas e executar a sua vontade no curso dos fatos, com finalidade de realizar o seu bom propósito, chama-se providência. A divina providência particular relaciona-se com os detalhes da vida do homem.
Então, meus amados irmãos, Deus é sábio. Ele sabe perfeitamente como agir no momento certo, no momento aprazado. E nós costumamos ouvir as pessoas dizer assim: Deus tarda, mas não falha. Não. Me lembro que o pastor Abraão aqui, no primeiro dia da sua palestra aqui, do seu estudo aqui, ele leu o Gálatas capítulo 4, o verso 4, onde diz que na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido conforme a lei, segundo a lei. Isso significa que Deus nem se adiantou e nem se atrasou, mas veio no momento certo. Então Ele sabe a hora de agir. Só que Deus não age pelos nossos relógios, pelo nosso calendário. O tempo de Deus não é marcado conforme nós marcamos o nosso tempo. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, conforme nós lemos lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Mas para nós, não existe tempo, e em todo tempo devemos estar ungidos com um óleo e também purificados no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a sabedoria de Deus. Finalmente, ainda temos aqui a soberania. Deus é soberano. Ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Conta-se que Napoleão Bonaparte, ele era um imperador, um tirano de tempos passados e séculos passados aqui, e ele dizia: eu sou o imperador, eu ponho, eu deponho. Mas que tristeza para ele que não pôde pôr a sua própria vida para continuar a viver. E isso aconteceu com muitos déspotas na antiguidade da história do mundo, que eles conquistaram tudo aquilo que eles quiseram conquistar. Não houve impedimento nenhum para eles conquistarem aquilo que eles ambicionavam, aquilo que eles queriam, aquilo que eles gostariam de ter. Mas acontece uma coisa: mas nunca puderam conquistar o direito de usufruir eternamente as suas conquistas, porque somente Deus que põe, somente Deus que dispõe. Ele é o dono, Ele é o dono de tudo aquilo que está ao alcance dos nossos sentidos. Ele é o dono da nossa vida. A nossa vida nós não a podemos adiantar nem um segundinho e também não a podemos atrasar nem um segundinho, porque Deus tem já um plano traçado, um objetivo traçado para cada um de nós, e só Ele é que tem direito de intervir nisso. Eu não sei se os irmãos se lembram, é claro que sim, os irmãos são especialistas em Bíblia. Um dia o profeta Isaías recebeu uma mensagem para entregar ao rei Ezequias. E ele disse assim: olha, Isaías, vai lá e diz ao rei Ezequias que ele se prepare, porque ele vai morrer. O profeta obediente, não havia nada a fazer, foi lá e chegou no rei e disse assim: olha, rei Ezequias, eu estou com uma mensagem aqui para você. Não sei se vai ser uma boa mensagem, mas Deus me mandou aqui dizer para você que você se prepare, porque você vai morrer. E entregou a mensagem. Não há nada mais que esperar, não há nada mais que fazer. Ficar ali seria até contraproducente. O Isaías entregou a mensagem e foi embora. Ele estava indo nos corredores do palácio do rei Ezequias, e enquanto isso o rei Ezequias virou-se para a parede e orou e chorou e disse: ah, Senhor, eu não quero morrer não. Lembra quantas coisas eu fiz na tua casa para o teu povo. Eu não quero morrer não, eu não quero morrer não, eu não quero morrer não. E o profeta Isaías indo embora. Antes do profeta chegar lá no portão, veio a mensagem de Deus outra vez. O profeta disse assim: volta
e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, vi as lágrimas dele e que ele não vai morrer mais e que eu vou acrescentar 15 anos mais na vida dele. E o sinal vai ser esse: o relógio de Acaz vai voltar a sua sombra no sol 10 graus. E o profeta voltou lá e disse para o Ezequias, e ele viveu ainda mais 15 anos. Me lembrar dessa passagem lá no capítulo 38 do profeta Isaías mesmo. Eu também me lembro que com 16 anos de idade, eu fui acometido de uma enfermidade das quais até hoje trago sinais no meu corpo, como os irmãos bem podem observar quando me veem caminhar. E eu fui para o hospital lá no Rio de Janeiro, por obra e graça e ajuda de alguns irmãos que se condoeram da minha tristeza, da minha dor, e eles arranjaram para mim ficar internado na Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro. Ali eu fiquei 1 ano e 1 mês sem sair de dentro do hospital. E as únicas vezes que meu pai foi me visitar foram 2 vezes. Ele foi me visitar. Na primeira vez que ele foi me visitar, um médico, um judeu da área de reumatologia, fazia parte de uma equipe muito grande lá na Santa Casa, e ele era um judeu, o Dr. Samuel Roymischer, até já faleceu. Ele chamou meu pai, na verdade nunca cortamos relacionamentos, sempre mantivemos uma comunicação um com o outro, até que finalmente ele morreu, e aí então se acabou tudo. Mas ele, na primeira vez que o meu pai foi me visitar, ele chamou meu pai à parte e disse assim: olha, eu te chamei à parte para dizer para você que se o seu filho sobreviver, será no máximo até os 27 anos. Mas era um homem que estava dizendo. E os anos se passaram, meu pai faleceu, eu assumi a família dele, uma família numerosa, aquilo ficou aqui na minha cacunda. E aí, meus irmãos, com 27 anos de idade, você vai até pensar assim, mas como será que pode ser uma coisa dessa? Um homem vivendo à sombra da morte, com uma sentença de morte pairando sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça. Mas foi exatamente com 27 anos, quando era o prazo máximo dado pelo médico, que eu me casei. O médico já foi há muito tempo, e eu, pela misericórdia do Senhor, estou aqui até hoje, dando trabalho. Irmãos, eu quando me lembro dessas coisas, eu não posso deixar as lágrimas de escorrer no meu rosto, porque eu sei que eu estou debaixo da misericórdia de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que eu não quero ser de mais ninguém. Eu quero ser do meu Deus, eu quero que Ele continue sendo o meu proprietário, o meu dono, o meu rei, o meu governador, o meu gestor, o meu mentor, o meu guia, o meu amparador, porque eu sei que fora das mãos de Deus, eu não sou nada nem ninguém, sou um montão de cinza e pó. Aleluia! Mas graças a Deus, há um soberano sobre a minha vida. Eu não sou um desgovernado. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é acéfala. Não, senhores, ela tem a igreja tem o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o nosso dono. Nós somos propriedades particular do Senhor. É Ele que domina, governa, gere a vida de cada um de nós e a vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é soberano. Nós podemos ver isso nas profecias de Daniel, as profecias de Daniel que me fascinam, as profecias de Daniel que calam muito dentro de mim, impulsionado até por esse ardor, por essa paixão pela profecia de Daniel. Eu me arrisquei a colocar em um livro as profecias de Daniel, apontando para o tempo do fim.
E qualquer pessoa que entra em contato com Daniel, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9, vai ver que aquele homem recebeu de Deus uma visão da história futura, começando do seu próprio tempo. Para nós já são passados 26 séculos, 2.600 anos, e nós vimos os fatos acontecer tintim por tintim, de acordo com aquilo que Deus revelou ao seu servo lá no passado. Só um Deus soberano, que conhece a história, conhece os fatos, melhor dizendo, antes que eles venham a acontecer de fato na história, é que poderia revelar ao seu servo lá no passado o que aconteceria no futuro. E ainda para nós, irmãos, existe muita coisa na profecia de Daniel que nós ainda veremos se cumprir na história do mundo, na nossa história, na história da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus possui esse direito em virtude de sua infinita superioridade, de sua posse absoluta de todas as coisas e da absoluta dependência delas perante Ele para que continue a existir. Hoje, quando eu estava saindo daqui, acho que foi o irmão Ivan que pediu aos irmãos respirar. O simples fato de nós podermos respirar, amados irmãos, é um indicativo de que nós dependemos desse Deus providenciador das coisas necessárias para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Bem, continuando mais um pouquinho aqui, vamos falar agora sobre os atributos morais, atributos de Deus, os atributos morais de Deus, Deus e as criaturas morais. Aí então estão envolvidas os seres humanos e os seres angelicais nas suas diferentes hierarquias, não é? Nas suas diferentes hierarquias. Na verdade, nós sabemos pouco sobre os anjos, estava falando sobre isso aqui, uma pinceladazinha hoje de manhã. É certo que precisamos saber muita coisa ainda. A Bíblia deixa subentender que eles estão aí mesmo a mando de Deus, obedientes a Deus, e eles estão lá expressamente diante da santidade de Deus, que é o primeiro atributo moral de Deus colocado aqui. Deus é santo. As suas criaturas estão sempre eternamente diante dele, dizendo que ele é santo, santo, santo. Tanto Isaías como João no Apocalipse menciona isso. Aí alguém criou com um pouquinho de criatividade e disse que essa tríplice doxologia, dizendo da santidade de Deus, se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sem entrar no mérito da questão, nós mostramos aqui ontem para os irmãos na transparência ali, que Deus é uno. E que nós só separamos as pessoas para motivos pedagógicos, por motivos de estudos, mas eles não são divisíveis. Eles estão todos eles cooperando para em todo o plano da redenção. O Senhor Deus, ele se completa e ele age no plano da redenção. Então, se nós pudermos pensar assim, pedagogicamente, nós podemos dizer que Deus Pai cria, Deus Filho redime e o Espírito Santo aplica aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz na cruz do Calvário para nós. Deus é santo, é separado, Ele está no céu, o homem na terra, Ele está separado do homem quanto à natureza e caráter. Olha só, profanar o nome do Senhor é desonrá-lo, o que é oposto a santificar o seu nome, que é uma frase, que é um momento na oração do Pai Nosso, quando nós dizemos assim: Pai Nosso que estais nos céus. Então, meus queridos e amados irmãos, o Senhor é santo, e o mínimo que Ele requer de nós, isso é descrito pelo apóstolo Paulo, e também pelo apóstolo Pedro, quando diz assim: segui a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor.
aquele que é santo, que só Ele tem a imortalidade, santo no sentido de separado, mas não quer dizer que Ele está separado de nós, tão distante que não o possamos atingir com as nossas orações, com as nossas petições, com a nossa devoção, com a nossa adoração, matéria do pastor Marcos aqui esses dias. Então, meus amados irmãos, o nosso Deus é santo, e por isso o apóstolo Pedro escreve assim: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, também Deus é justo. A justiça é a santidade em ação. A justiça e a santidade de Deus é manifesta no tratar Ele retamente as suas criaturas. Só que, meus amados irmãos, na epístola a Tiago, os irmãos querendo abrir logo depois da epístola aos Hebreus, na epístola a Tiago, nós encontramos no capítulo 1, no capítulo 1 e no verso... Capítulo 1, eu penso que é aqui mesmo, que fala que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Onde é que está isso? É capítulo 1, verso 13. Ninguém senta... Não é esse verso 13. Se irmãos conseguirem achar aí, por favor, então fala para nós aí que eu me perdi aqui um pouquinho. É 2:13. Obrigado, irmã Yolanda. 2:13. Então diz aqui, obrigado, é isso mesmo. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, meus amados irmãos, se Deus não tiver misericórdia da gente, pensa bem, se não fosse a misericórdia do Senhor, como é que nós iríamos sobreviver? Então Ele é justo, exige justiça da nossa parte, mas nós somos sabedores de que Ele é justo e justificador. Isso fala da nossa posição em Cristo Jesus, nosso Senhor, por nossos próprios méritos, por nossa própria bondade. Nós nunca chegaríamos sequer perto do nosso Deus. Aí eu quero chamar aqui outra vez o profeta Daniel, no capítulo 9 do profeta Daniel, os irmãos querendo acompanhar, naquela oração maravilhosa, para mim, uma das orações mais compungentes de toda a Sagrada Escritura. E olha que a Sagrada Escrituras relata orações poderosas que mudaram vidas, que mudaram situações as mais complicadas aos olhos humanos. E nesta oração de Daniel, que se estende desde o versículo 3 até aqui no versículo 18, aonde eu passo a ler para os irmãos, Daniel capítulo 9 e o verso 18, olha só: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que era chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas próprias justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Oh, glórias a Deus! A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É por isso que nós estamos aqui nesta tarde. É por isso que ainda estamos aqui. Porque se Deus fosse nos fazer justiça, alguém de nós resistiria? Alguém de nós resistiria? Mas então, graças a Deus por sua misericórdia, Ele é justo, vai cobrar quando nós profanamos a sua justiça, quando nós vamos além ou ficamos aquém daquilo que a justiça de Deus, a santidade de Deus exige de nós. Ele vai pedir contas disso, irmãos.
Chegará o dia em que teremos que comparecer diante de Deus para prestar contas de tudo que nós fizemos com nossas mãos, que dissemos com os nossos lábios, dos caminhos que nós andamos com os nossos pés, do uso, às vezes, indevido que fazemos das faculdades mentais que o Senhor Deus, com as quais o Senhor nosso Deus tem nos agraciado. E Ele vai, então, vai cobrar justiça sobre isso. Deus é fiel, absolutamente digno de confiança. Podemos descansar em suas promessas. Eu tenho aqui uma pequena coleção de versículos, mas irmãos, olha aqui, você tem promessa de Deus na sua vida? Você tem promessa de Deus na sua vida? Você está à espera de o cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida? Quantas vezes nós esmorecemos e você, Senhor, estás demorando muito para cumprir aquilo que me tens prometido. Irmãos, vamos esperar com paciência no Senhor, porque só assim é que nós vamos conseguir caminhar essa caminhada aqui. Os irmãos se lembram de certo da paciência de Jó, os irmãos se lembram de certo da paciência de Abraão, que esperou na fidelidade de Deus, sabendo que Deus era fiel não somente para falar o que ia fazer, mas também para fazer aquilo que disse que ia fazer. Louvado Deus. Abraão não esperou tanto tempo assim, e daqui a pouco ele aceitou o conselho da sua esposa, para ele receber a Sara, nós estamos ficando velhos, nós já estamos passando da hora, daqui a pouco não será possível, nem para você, nem para mim, se assim podemos dizer, porque vai acabar nosso vigor, acabar nossa fertilidade. Mas Deus não criou o homem e nem a mulher para perder a sua fertilidade. Enquanto estiver vida, eles podem produzir vida. Deus não nos criou para sermos assim, derrotados pelas nossas próprias coisas inerentes à nossa vida. Não, e pelo menos nesse cadinho nós não envelhecemos tanto assim, não é? Então o Abraão aceitou o conselho de Sara e procurou Agar e trouxe um filho. Mas aquele filho não era o filho da promessa. Depois do nascimento de Ismael, ele ainda teve que esperar um tempão. Ismael já tinha cerca de 15 anos quando o Isaac nasceu. Agora sim, agora ali está o filho da promessa, provando que Deus promete e que Deus cumpre, que Ele é fiel à sua própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos descansar nas promessas do nosso Deus. Faça isso nessa tarde, irmão. Faça isso, aproveite esse momento, esses dias que você tirou aqui para buscar a Deus, para aprender alguma coisa a mais, para ouvir com paciência a gente que está aqui tratando de assuntos que já são mais do que sabidos, mas que sempre é bom a gente ouvir alguma coisa a mais. Eu fico contente quando alguém está falando alguma coisa que eu já sei, e aí eu aproveito uma palavra, um conceito, uma frase, uma coisa que escapou à minha percepção, mas que eu posso com isso então melhorar o meu conhecimento acerca daquele assunto, acerca de Deus. Eu acho isso muito bem-vindo e fico agradecido àquelas pessoas que têm alguma coisa a acrescentar ao meu pouco saber, ao meu pouco conhecer acerca das coisas de Deus. Aleluia. Então eu fico muito feliz, meus amados irmãos, de saber mais alguma coisa. Aproveitem então esses dias. O irmão, a senhora que tem uma promessa de Deus, não importa em que terreno, não importa em que área da sua vida, se Deus tem uma promessa para você, pode estar certo que na hora dele, ele vai cumprir essa promessa. Um dia, alguém me falou assim: Gilberto, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Eu disse amém, eu recebo essa promessa. E eu fiquei procurando o batismo com o Espírito Santo. Um dia,
Eu cheguei numa igreja, num lugarzinho chamado Conceição do Rio Verde, lá no interior de Minas Gerais. É tão impressionante o lugar lá, que acho que nem no mapa aparece. Se aparecer, só nos mapas modernos. E eu estava lá ajoelhado no primeiro banco da igreja. E aí, eram mais ou menos umas 3 horas da tarde, e entrou uma irmã, mas ela trovejava línguas estranhas, e falava uma língua estranha, e eu aqui sentado aqui. Aquela senhora atravessou o cômodo, que nem não era uma igreja, era uma coisa menor do que essa primeira ala aqui, essa ala do meio aqui da igreja. Eu estava assim, mas estava lotadinha. Nós tínhamos vindo de um batismo e de um culto ao ar livre imediatamente. Então eu vim depressa, me sentei ali, porque eu queria ficar olhos, ouvidos e nariz e garganta, como dizia o nosso diretor lá, bem aberto para receber tudo. E aqui, sentado ali, esperando o pregador chegar, cantava os hinos, e o pregador pregava, e eu estava ali. Aquela irmã entrou, mas cheia do Espírito Santo. Irmãos, aquela senhora chegou perto de mim, agarrou nas minhas orelhas, quase me levantou, segura. Por isso que tem a orelha grande desse jeito assim. Não é por aquilo que você pensou, não, é porque ela puxou a minha orelha muito, esticou e até hoje não voltou ao normal. Também não é que nem bola de ping-pong que põe na água quente e ela volta ao normal, né? Ela me segurou pelas orelhas assim e dizia, eu podia entender, você é meu, você é meu, você é meu. A partir daquele dia eu entendi que eu não podia mais escapar das mãos de Deus. E foi exatamente quando ela me soltou ali no banco, eu caí lá, que quando eu dei por fé, eu já estava falando língua estranha e pulando, que nem ela entrou pulando na igreja. Irmãos, se Deus tem promessa na sua vida, espera nele, porque ele vai cumprir. Louvado seja o nome de Jesus. E eu creio, meus amados irmãos, que ele tem poder para fazer isso agora mesmo. Agora mesmo. Que você, ao se levantar desse banco aqui nessa tarde, levanta uma pessoa, levando nas suas mãos o cumprimento da promessa de Deus que há na sua vida. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é digno de confiança. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos e quantos testemunhos que a gente escuta através dos anos acerca de pessoas que tinha uma promessa de Deus e que finalmente viu a sua promessa ser cumprida, porque Ele é fiel, Ele promete. Muitas pessoas aqui na terra, o que diz sentado e em pé não sustenta de jeito nenhum. Muitas pessoas diz alguma coisa de manhã, mas de tarde, de acordo com o humor, de acordo com o clima, de acordo com algumas coisas assim, imediatamente próximo dele, ele não consegue cumprir, não consegue manter a sua palavra. Mas o Senhor disse, o Senhor fará. O Senhor disse, o Senhor cumprirá. Pode acreditar nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer os irmãos. Eu termino aqui. Zé Fini não? Então eu quero aproveitar. Agora é a hora do intervalo mesmo. Eu podia pedir aos irmãos para ficar novamente em pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com os irmãos, agradecer a sua paciência em nos ouvir. De repente a gente se torna cansativo, monótono, até porque quando se propõe a dizer uma matéria, ela a princípio é atraente, ela realmente traz no seu bojo alguma curiosidade, mas eu quero dizer aos irmãos aqui que esta matéria não termina aqui. Estas 3, 4, 5 páginas aqui não é o tudo da teologia sistemática. Há muita coisa para você experimentar no campo da teologia. Há muita coisa para se aprender na teologia. Então, querido irmão, eu faço de novo um apelo aqui. Vê se você consegue uma biblioteca, para que você possa recorrer a ela
E não quero dizer que os livros sejam infalíveis. Não é isso. Infalível que nós temos aqui é só a Bíblia Sagrada. É só aqui que está a infalibilidade. Mas temos recursos que nos podem ajudar a entender melhor aquilo que as Sagradas Escrituras está a dizer acerca do nosso Deus, desse Deus maravilhoso que tem nos chamado. Eu não questiono aqui a espiritualidade, eu não questiono aqui a chamada de absolutamente ninguém aqui nesse recinto. Eu não questiono isso. Eu respeito cada um dos senhores pelo ministério que os senhores têm exercido, pela chamada que cada um tem demonstrado ter. Eu respeito os senhores por isso, como irmãos em Cristo, como conservos do Senhor. Vamos juntar as nossas forças, vamos juntar as nossas energias e vamos canalizar isso para o bem da obra do Senhor. Obra tão carente. Eu quero dizer mais uma vez aqui, você está aqui. Você pode ser a diferença nesse país. Você pode ser o exemplo para os americanos do que é ser um servo de Deus cheio do Espírito Santo. E é isso que eu desejo. Desejo que os irmãos sejam muito bem-sucedidos no seu ministério, na sua vida cristã. E por favor, de maneira nenhuma, de forma alguma, perca a esperança da glória de Deus na sua vida. Nunca desvie o seu olhar do seu Mestre, do seu Salvador, do seu Senhor, porque é nele, é dele, é para ele que olhamos, que vivemos e de quem somos. Nosso Deus, nosso Pai. Te louvamos e te agradecemos pelo privilégio maravilhoso que o Senhor nos deu de estarmos aqui falando a Tua palavra. Ó Senhor, eu sei que as minhas palavras não conseguem transmitir tudo acerca de Ti. Eu sei que o meu conhecimento é infinitamente pequeno para dizer alguma coisa do grande e maravilhoso Deus que és Tu. Mas eu me rendo diante da Tua santidade. Eu me rendo diante da sua onipotência, eu me rendo diante de Ti, porque por Tua misericórdia, única e exclusivamente por Tua misericórdia, o Senhor me concede esse privilégio de poder me levantar em público e falar das Tuas coisas, e falar acerca da Tua pessoa. Senhor eterno, é meu pedido nesta tarde, a favor de cada um dos Teus filhos. Continua, Senhor, dando graça, continua, Senhor, dando sabedoria, continua, Senhor, enchendo os Teus filhos do Seu Santo Espírito, e abençoa esta igreja, o ministério, seu pastor, sua família, cada ministério aqui representado, cada servo Teu que aqui prega o Evangelho, que eles continuem, Senhor, fiéis a Ti e bem-sucedidos cada dia da sua vida e ministério. É no precioso nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém.